Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal DP Digital 100. Nesse vídeo a gente vai estar analisando sobre o 13º salário. Eu vou tirar aqui todas as suas dúvidas, eu vou mostrar o cronograma que você tem que seguir, tá? E vou dizer evento a evento, o que você precisa estar enviando, a natureza da rúbrica que você precisa estar enviando, quais são as bases que você tem que usar para o 13º, tudo para facilitar o máximo possível para você estar enviando essa informação. Lembrando que se você ainda não está acompanhando os vídeos que são das lives, né, dobrando a renda com o e-social, nesses vídeos eu trago uma realidade para você. Eu trago essa possibilidade de você estar dobrando a sua renda. Independente de qual renda seja, você consegue dobrar a sua renda. E essas lives, por enquanto, estão sendo realizadas no Instagram, mas elas são postadas no mesmo dia aqui no canal do YouTube. Então não perde essas lives, que eu vou te dar um norte, né, para você conseguir dobrar a sua renda com o e-social, aproveitando o mercado atual, a necessidade do mercado. Se você tem acompanhado, né, as notícias, você tem encontrado dificuldades, se você pertence a grupos, né, de e-social, você vê que muitas pessoas têm dificuldade. Então é nessas dificuldades que estão as oportunidades de você ganhar dinheiro com isso, tá? Então eu quero que você pegue o conhecimento aqui do nosso canal DP Digital 100 e você faça dinheiro com ele, tá? Ou você se especialize com o conteúdo que a gente passa aqui para você se tornar um profissional mais habilitado e quem sabe, né, quiçá alcançar o objetivo de dobrar a renda mesmo no local onde você trabalha, certo? Então vamos aqui para essa aula aqui sobre e-social. E eu já vou começar analisando aqui o MOS e uma parte do layout que fala referente ao 13º salário, né? Então, o e-social ele possui dois tipos de evento periódico, né? Folha mensal e a do 13º, que é a anual. Ambas são informadas pelo evento 1.200, tá? Referente ao respectivo mês. No vídeo anterior, que eu falei sobre 13º, a primeira parcela, eu te dei uma noção aqui de como é que você fazia a primeira parcela do seu 13º salário. Só relembrando aqui que se você pagou, né, a primeira parcela, você não fez o recolhimento da contribuição previdenciária e muito menos do IRRF, tá? Quando você faz esse adiantamento, você não recolhe. Você só vai recolher parte previdenciária e IRRF lá no anual, quando você for enviar o seu 13º. Então aqui no MOS ele esclarece isso para nós. E a gente tem aqui o layout, né, para mostrar que também você tem que estar enviando essa informação não no mensal de dezembro, e sim tem um manual específico para o 13º salário. Então o e-social chama assim, né, o 13º de período de apuração anual, certo? Então para você estar se sintonizando. Muito bem, agora eu vou fazer a imersão de você no assunto referente à natureza de rúbrica, tá? Então, essa tabela aqui foi tirada do e-social, essa primeira que vocês estão vendo aqui, onde tem folha, rúbrica, valor, incidência, FGTS, isso aqui foi tirado do e-social. E essas outras linhas brancas, né, com código 55, 5504, 5001, 9214, 9201, eu vou estar explicando para vocês como é que funciona. Então, o que a tabela aí do MOS do e-social fala para nós? E quando você for enviar a primeira parcela, você deve usar a natureza de rúbrica 5504, tá? Aqui embaixo eu já coloquei, ó, eu tirei esse printzinho lá da tabela do e-social. Se você não sabe acessar ainda, vai lá no Google e digita, ó, tabelas e-social. E lá ele vai te dar todas as tabelas, até os layouts, tá? Foi uma coisa muito boa que o e-social fez para dar um norte para a gente não ficar indo atrás de PDF, certo? Então, o que está dizendo no manual? Está dizendo que você, ao enviar um adiantamento, né, de 13º salário, não estamos falando aqui de 13º integral, tá? Estou falando aqui do adiantamento, tá bom? É só do adiantamento, não estou falando do integral, ok? É só aquele que você paga da metade do salário, beleza? Para esse, você vai utilizar essa natureza de rúbrica, que é o 5504. Tá? Aí o exemplo citou aqui, ó, foi 2.800, né?
e tinha apenas incidência de FGTS, ok? Então o FGTS vai ser recolhido na base do mês 11, ok, perfeito. Né? Não faz recolhimento previdenciário nem de RRF nessa primeira parcela. Agora na segunda, a gente já observa aqui, ó, a rúbrica 5001, informando o valor total do salário, aqui, que no caso é 6 mil. E aqui a gente já vê, ó, incidência de IRRF, FGTS e CP, que é contribuição, abreviação da palavra contribuição previdenciária, certo? Então aqui já tem a incidência. Só que o que ele vai fazer? Como você já fez um adiantamento, ele vai usar outra rúbrica, que é a 9214, tá? Então ele não vai pegar aquela rúbrica 5504, ele vai pegar a 9214, tá? Que é a que você vai estar enviando, que é o desconto do adiantamento, que aqui foi de 2.800, certo? Então ele vai ter para recolher de FGTS 3.200 e contribuição previdenciária e IRRF em cima dos 6.000, certo? Tudo isso sendo recolhido até o dia 20 do 12, lembrando, tá? Então, se você ainda não começou a fazer as suas folhas de 13º, já agiliza, tá? Você tem até o dia 20 do 12. E aí eu fiz uma forma bem didática aqui de estar explicando para você, ó. Em novembro, se você fez conforme o protocolo, se você não fez integral, você vai enviar os 55, a natureza de rúbrica 5504, né? Que é o 13º do adiantamento. Tá? Então você enviou esse adiantamento em novembro, perfeito. O que vai acontecer em dezembro? Você vai enviar no seu 1200, depois que você já calcular na sua folha bonitinho, você vai enviar o 1200 da remuneração. Agora você vai observar que vai a natureza de rúbrica 5001, que é a de 13º. Então vai ao valor cheio. No exemplo aqui, 6.000. Então foi 6.000. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o desconto, né, do 9214, que foi o adiantamento, ok? Que foi lá o 2.800 que adiantou. E vai abater também a contribuição previdenciária. Então o que sobrar disso vai ser o saldo que tem a pagar. Ok? Então é o saldo que você tem a pagar. Então, se você tem empresas que foram realizadas dessa maneira, então você vai entender dessa maneira. Você enviou o adiantamento com a rúbrica 5504, a natureza de rúbrica, perfeito. Depois, em dezembro, você vai enviar o 1200 e nele lá vai constar a natureza de rúbrica 5001, que é referente ao 13º. Vai constar a rúbrica 9214, que é o desconto de adiantamento na tratativa do anual, tá? E vai ter o desconto da Previdência, né? Que é o 9201. Então, se você fez o adiantamento, se você pagou em novembro, ok, beleza. Você vai seguir esse fluxo aqui. Mais à frente eu vou falar um pouquinho dele, tá? Então, para esclarecer aqui já essa questão do 5504, né? Quais são as bases, né, do 5504 no momento que você enviou o seu 13º primeira parcela? Então, preste muita atenção nisso. Se tiver diferente no seu sistema, vai dar errado, tá? Então, você enviou 5504, que é o de adiantamento. Como é que vai ser a base previdenciária dele? Eu coloquei até aqui para fácil, ó, INSS, RRF, FGTS. A primeira parcela, ela não é base de cálculo do INSS. Então, a sua rúbrica lá, que usa a natureza 5504, ela tem que estar INSS 0, tá? Não é base de cálculo. E RRF também é isento, não vai utilizar 0, tá? Porque 0 não pode ser mais usado. Então, você vai usar o 79, que é outras isenções. E no FGTS, como a gente sabe que tem um recolhimento de FGTS em novembro, então você vai utilizar o código 12, né, que é base de cálculo do FGTS do 13º salário, ok? E isso vai ser recolhido junto na guia de novembro. Já foi recolhido na guia de novembro, né? Você tinha até o dia 30 do 11 para fazer o pagamento, ok? Então, assim vai funcionar novembro, beleza? Então, sua rúbrica tem que estar desse jeito aqui. Se ela não estiver assim, é bom você retificar, você reenviar novamente a remuneração de novembro, que contém o 13º, para estar certinho, ok? Você faz essa verificação. E aí a gente vai entrar na outra aqui, que é a que você vai estar enviando em dezembro, tá?
A rúbrica que você utilizar a natureza 5001, que é o 13º salário, né? Você vai ter para INSS o código 12, tá? 13º salário. Para o IRRF, você vai também utilizar o código 12, 13º salário. Para o FGTS, você vai usar também o 12, que é base de cálculo do FGTS para o 13º salário. Se lá na sua parametrização de rúbrica tiver ok isso aqui, beleza. Se tiver igual o que eu estou falando aqui para você, tá tudo certo. Então você pode fazer essa conferência antes de estar enviando esses eventos, ok? 9214, que é o 13º salário, desconto de adiantamento. Então, como é que vai ser essa rúbrica? Essa rúbrica não é base de cálculo do INSS, tá? Então você vai utilizar o código 0. Para o IRRF, você vai utilizar o 79, ok? E o FGTS você vai colocar 12, base de cálculo do FGTS, 13º salário. Não tem problema, é desse jeito mesmo que você tem que enviar. Não se preocupe aqui, mas isso aqui foi adiantamento, ele não vai calcular o FGTS de novo, não vai calcular. Tá? Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Tá? Até porque essa rúbrica ela é um desconto. Então, por mais que você tenha enviado a primeira parcela dizendo que ela é base, lá você informou que era um vencimento. E aqui você está enviando o 9214 dizendo que ele é base, mas que é um desconto. Então, ele vai descontar da base. Tá? Pode ficar tranquilo que o seu FGTS vai ficar de maneira correta. Então, a rúbrica é dessa forma aqui. E aí vem o 9201, que é a contribuição previdenciária. Essa rúbrica tem que estar INSS 0, o IRRF tem que estar 42, tá? PSO 13º salário, e o FGTS não é base. Então, se as suas rúbricas, né, estão dessa maneira aqui, que utilizam essas naturezas, beleza, tá tudo certo. Você vai enviar a sua primeira parcela em novembro, você vai enviar agora o 13º e não vai dar problema nenhum para você. Tá? Então, presta muita atenção nessas bases aqui, que você vai conseguir fechar. Se você utiliza esse método, beleza, é isso aqui que você precisa fazer. Não precisa ter dor de cabeça com mais nada, tá? Só se você tiver realmente informado as bases erradas, tá? O seu sistema já, creio eu, que ele já vai utilizar a natureza para estar enviando a informação de maneira correta. Se não tiver, aí você vai ter que ir lá e resolver dentro do seu sistema, ou eu aconselho você pedir um suporte, certo? Para que talvez você não bagunce mais. Agora vamos fazer uma análise aqui do MOS, tá? Isso aqui é preocupante. Por quê? Porque se você fez um envio da primeira parcela integral, primeira parcela não, né? Se você fez o pagamento do 13º integral, a gente tem que analisar o que o MOS tem a dizer. E olha aqui, ó, o 19.1 fala assim, ó, o declarante deve informar a folha do 13º salário, ou folha anual, obrigatoriamente no mês de dezembro, com o valor total do 13º e o valor de desconto do adiantamento. O adiantamento de 13º salário deve ser realizado até novembro e informado em rúbrica específica na folha mensal, referente ao mês que o adiantamento for pago. Ok? Então, finalizamos aqui o entendimento dessa primeira parcela. Agora a gente vai para esse adiantamento integral, ok? Item A. De acordo com a legislação vigente, o valor do 13º deve ser calculado com base no salário devido em dezembro e ser pago em duas parcelas. A primeira entre os meses de fevereiro a novembro e a segunda em dezembro, até o dia 20. B. O desconto da contribuição previdenciária deve ocorrer no pagamento da segunda parcela do 13º e o seu recolhimento deve ser feito na competência anual, cujo vencimento é o do dia 20 de dezembro. Então, mesmo você enviando o integral, tá? Você só vai recolher o FGTS, você só vai recolher o CPI e o IRRF lá na competência anual. Vamos continuar aqui na análise. Todavia, na prática, é muito comum o pagamento do 13º integral antes do mês de dezembro. Conceitualmente, contudo, o que ocorre nesses casos não é o pagamento integral, e sim um adiantamento superior ao valor devido, e assim deve ser declarado na folha do mês em que esse pagamento ocorre. O declarante que antecipar o pagamento integral do 13º salário até o mês de novembro deve pagar o correspondente ao líquido devido, ou seja, valor obtido após a dedução da contribuição previdenciária e, quando for o caso, da retenção do imposto de renda.
Dessa forma, na folha do 13º salário em dezembro, ao descontar o valor adiantado em mês anterior, o valor líquido restaria zerado. Mas ressalte que esse pagamento anterior a dezembro deve ocorrer na rúbrica correspondente ao adiantamento. Beleza? Vou traduzir aqui para vocês. O 13º salário, quando você envia ele, né, integralmente antes, você, como foi explicado, você só vai recolher o FGTS, você não vai pagar nele o CP, muito menos o IRRF, ok? Mas é diferente da primeira parcela que você enviou. Por quê? Porque na primeira parcela você vai pagar em metade integral. Então, quando você envia integralmente, você está pagando, você está com o objetivo de pagar tudo. E você já tem que abater o valor, tanto de INSS quanto de IRRF, tá? Então, não vai ser metade do valor. Ok? Só para esclarecer. Mudou a lei? O MOS mudou a lei? Não, é a mesma coisa. Tá? A lei não mudou. Você seguia dessa maneira aqui. Eu só estou trazendo à tona para você fazer a imersão de que o MOS e o E-Social, ele não mudou lei nenhuma. É a mesma coisa, ok? Aí vem, ó. No E-Social, o declarante deve informar o adiantamento correspondente ao valor líquido no evento 1200, referente à remuneração da competência em que esse adiantamento foi incluído. E em dezembro, deve enviar o S1200 referente à competência anual com o valor do 13º salário devido e o valor de desconto de adiantamento, de contribuição previdenciária e retenção do imposto de renda. Então você vai enviar o 1200, quando você enviar, ele já vai ir na rúbrica, né, quando você fizer esse pagamento integral, tá? Não precisa enviar rúbrica de 13º, você vai enviar a rúbrica 1200 e nessa rúbrica vai conter esse pagamento integral. Ó, salienta-se que, na competência em que o valor do adiantamento for declarado, há incidência do FGTS. Então, isso aqui já matamos, né? Isso aqui você já sabe, ok? E aí ele dá um exemplo. Ó. O valor de 13º salário é 1.045. O desconto correspondente à contribuição previdenciária é 78,37. Se o empregador vai pagar o valor integral da competência nova, na competência nova em 2020, deve incluir no 1200 da competência 11 2020 a rúbrica de adiantamento de 13º salário, natureza 5001. Notem só, qual é a natureza da rúbrica que você utiliza para adiantamento? Qual que é? 5504, tá? É essa, para adiantamento. Só que aqui o MOS está falando ó, que você não vai usar 5504, você vai usar 5001. E nesse 5001 vai ter só o valor líquido que ele vai receber. Ok? Aí ele explica mais. Ó, no período anual, no mês de dezembro, o declarante deve lançar com vencimento o valor do 13º, 1.045, e com os descontos. Valor do adiantamento do 13º, valor da contribuição previdenciária. A folha anual, portanto, ficaria com valor líquido zero, considerando que não houve dedução de imposto de renda e na fonte, no exemplo que ele citou aqui. Tá? Então, se você fez o integral, quando você enviar o 1200, ele tem que dar zerado. Ele tem que dar zerado. E aí eu vou te passar aqui mais uma vez. Ó. Te passar a cola aqui para você. Ó. Você vai enviar no integral, você já enviou, na verdade, o integral, certo? Você enviou o código, a rúbrica, a natureza de rúbrica 5001. Essa rúbrica segue a mesma regra da rúbrica 5004. Ela não é base de cálculo para o INSS, não é base de cálculo para o IRRF e é base de cálculo para o FGTS, ok? Só que aqui vai ser diferente, como mostrou o MOS, como a gente entende da lei. Citando um exemplo, o cara recebe 1.100, eu vou deduzir o INSS, tá? 7,5%. Então vai ficar 1.017,50. Esse valor que foi enviado no integral. Daí, a partir do momento que eu envio a remuneração do anual, vai estar dessa forma aqui, ó. 5001 vai ser o mesmo código, tá? Do integral. Mas fica tranquilo, ok? 13º, 5001, como é que tem que estar? 12 em todos. INSS, IRF e FGTS. É base para tudo, tá? E lembre muito bem, tá? De colocar 13º. Faça a referência 13º. Se o seu sistema tiver mensal, troca, tá?
É essa base aqui que você deve estar utilizando. E a contribuição previdenciária 9201, né? Também INSS não é base, PSO do 13º, o FGTS não é base de cálculo. Então a gente tem aqui o 13º salário, que vai ser pago. A gente tem o INSS de R$ 82,50, certo? Agora veja como é que funciona aqui o fluxograma, tá? Ó aqui. Você enviou a natureza de rúbrica 5001 do 13º, de 1.100. O que é que ele vai fazer? Ele vai deduzir o 9201, que é a contribuição previdenciária. Então vai ficar o INSS de R$ 82,50. Ele vai pegar 1.100 menos 82,50. E aí menos o 9214. Embora você tenha enviado aqui, tá? Só para deixar claro, o 5001, que é igual a esse daqui, não tem problema. O E-Social pede isso. Então você pode achar, não, mas não devia ser o 5001, devia ser o 5004, porque é um adiantamento. E aí, pensando nesse entendimento e pensando por esse ponto, o que, que a galera está fazendo? Enviando errado. E aí não bate, aí não funciona e aí não descobre por quê. Porque ele foi lá e alterou a natureza, pensando que ele estava certo. Mas o MOS esclareceu muito bem. Se você vai pagar integral, você não vai utilizar o 5004, você vai utilizar o 5001, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai informar o 5001, que é 1.100, vai informar o 9201, que é o 8250, e vai ser convertido. Você não enviou um 5001, só que para desconto você não vai utilizar a natureza 5001. Não, porque ela é um vencimento. Aí você vai utilizar o 9214, que é o 13º desconto de adiantamento, de 1.017,50. Resultado, zero. Perfeito, é isso que tem que acontecer. E você vai lá e passa para a empresa pagar o DAS, né? O DARF, perdão, do dia 20. Ok? Então, é assim que vai funcionar o fluxograma. É assim que funciona. Tá? Empregada doméstica, mesma coisa. Infelizmente, está com instabilidade no sistema, né? Está pedindo envio imediato desse TFUE, né? Então está com erro. Infelizmente, o E-Social está reparando ainda isso no doméstico. Mas enquanto não resolve, você vai trabalhando nas empresas, ok? Então era isso que eu tinha para tratar aqui com vocês. Tá? Eu quero que vocês utilizem esse conhecimento, tá? Quero que isso seja de valor para você, para que você alcance esse objetivo. Eu estou fazendo as lives, só te relembrando das lives, eu estou fazendo as lives com o objetivo de ajudar algumas pessoas do departamento pessoal a abrir os seus horizontes. Porque abriu realmente uma grande possibilidade para o departamento pessoal. Então eu quero que você, abrir para você essa noção. Na primeira live eu já mostrei os 3 passos para você ter um norte do que você tem que fazer. Mana, foi isso que eu fiz aqui nesse vídeo desse terceiro. Eu peguei o mouse, peguei o layout e pronto, foi isso que eu fiz. Então, só para vocês terem uma noção, né? De que como é importante seguir os 3 passos da live. Se você não sabe, vou deixar você curioso. Acessa lá a primeira live. Tá? Segunda live, mostrei sobre valorização. Você tem que se valorizar no departamento. Você não precisa esperar que outra pessoa te valorize. Mas isso aqui eu vou deixar só um gostinho para você estar acessando. Então reserva um tempo, assiste, que realmente está muito motivador. E eu estou com o objetivo realmente de ajudar algumas pessoas, as que quiserem, né, a dobrar sua renda com o E-Social. Segue a gente nas redes sociais, eu vou estar sempre postando vídeo novo aqui, tá? Você pode deixar aqui o seu comentário se esse conteúdo foi de valor para você, e eu espero que tenha sido de valor para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.